Saudações, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Walter Masaki. E eu sou Guilherme Tanaka. Estamos hoje aqui para mais um episódio do podcast Sem Nem KBR. Isso mesmo, hoje nós vamos entrevistar o Paulo Oshiro, o Pigo, da Igreja Campinas, e o Ryoichi Kimura, da Igreja Foz do Iguaçu. Isso, e nós vamos falar a respeito do tema Estudantes da Terra Parental. É isso mesmo, Gui? Exatamente. E como já é de praxe, antes de começar, a gente vai para o Bate-Bola Jogo Rápido, o bloco de perguntas em que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Então é isso, vamos começar. Roda a vinheta. Primeira pergunta: Kare do Dendocho ou Kare de Ojiba? Kare do Dendocho. Ah, de Ojiba, hein, cara. Eu pensei bastante antes de falar. Você morou no Dendocho também, hein, cara. Tá com medo de retaliações, fala a verdade aí, meu. Então vamos para a segunda pergunta. Qual é o calor mais rigoroso? O calor do Dendocho ou o calor de Ojiba? Calor de Ojiba. Calor de Ojiba, cara, muito abafado. Pela manhã, você prefere Gohan com misoshiro ou pingado e pão na chapa? Gohan com misoshiro. Pingado com pão na chapa. Caramba! Eu também sou mais do pão, hein? Eu sou mais do misoshiro. Próxima pergunta. Você prefere usar a motoquinha do Japão ou a privada com assento do Brasil? A privada do Brasil, né? Não, pra mim, sem pensar, do Brasil, velho. Que do Japão Não dá não. dá cãibra, cara. Não dá não, cara. É difícil. Futebol ou beisebol? Ah, os dois? Os dois. Cara, eu futebol, viu? Beisebol não é pra mim não, cara. Vocês jogaram lá no Japão? Eu tentei, mas Eu joguei. foi terrível, cara. Terrível. Não chega a ser o beisebol, é o softball que fala, né? Que a bola é maior, é diferente. Uhum. Aí no Senchuca tem um campeonato lá. Ah, legal. É verdade. Então vamos para a próxima pergunta. Você prefere a lojinha de 100 ienes ou a do Brasil de 1,99? Ah, dos 100 ienes, né? Reconhece. Ah, não, Ryakuen, com certeza. Não sei nem comparações dos produtos, né, meu? Não dá não. Maionese verde do lanche da esquina ou maionese Kewpie? Ah, o Cube, né? Ah, Kewpie também, sem dúvidas. Cara, tem gente que coloca maionese, essa maionese do Japão, e coloca shoyu no arroz, assim, e come só isso. Nossa, cara, eu adoro. Pô, é muito bom. Você é louco, Pô, cara. é muito bom. Então vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Uma coisa do Brasil que você sente falta ao morar no Japão? Ah, o calor do brasileiro, né? Das pessoas mesmo, né? Aham. Os japoneses são meio que, até dentro das próprias amizades, assim, é diferente. Sim. Foi o que eu mais senti falta. Eu sentia bastante falta, acho que o café da manhã do Brasil, alguns produtos do Brasil, assim, sabe? Uma coisa que você sente falta do Japão ao morar aqui no Brasil. Ah, de fazer reverência na sede, né? Esse é evoluído, hein? Caramba, hein, Gui? Quando tava no Daikyoka e era fácil voltar pra Ojiba e fazer reverência, né? Pra não repetir do Ryoichi, eu acho que uma das coisas que fazem falta aqui, eu acho que é a segurança que a gente sentia lá, né, cara? Ah, E esse foi o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Muito obrigado. Muito obrigado. valeu, pessoal. Valeu. Ô, mas voltando Valeu, gente. no assunto de segurança lá. Um dia achei Pode que falar, tinham roubado minha bicicleta, mas foi eu que deixei o lugar errado. Eu tenho que deixar no lugar. Não Você tava pensou lá. que foi roubado? Aí eu percebi que eu não tava no Brasil. Levaram a sua bicicleta e você foi buscar lá Não, na delegacia? Lá no Não, karaokê, foi eu. lá. não, foi eu que tinha estacionado num lugar diferente. Ah, entendi. Você que esqueceu. Ai, caramba. Entendi. Então vamos para a entrevista de hoje sobre o tema Estudantes da Terra Parental. Então, boas-vindas, Paulo e Ryoichi. Então, eu gostaria que vocês primeiro se apresentassem aqui para o nosso público. Meu nome é Paulo Rodrigo Eiji Oshiro, né? O pessoal me conhece como Pigo. Eu sou da Igreja Tenrikyo Campinas. Minha casa também é casa de divulgação, né? Chama Nova Campinas. Da gestão, né? Do Senenkai. E eu estou na parte de eventos. Fiz Tele 2006 e 2007. Oyafuse em 2007 e 2008.
Muito obrigado, Paulo Shiru. Meu nome é Ryoichi Kimura, sou da igreja Tenrikyo Foz do Iguaçu. No momento eu tô morando no Kyokai de Cianorte, que é minha igreja superior a Foz do Iguaçu, e devido a alguns acontecimentos eu vim morar pra cá, aqui no Kyokai. Fiz TLI 2015-16 e Senshuka de 2016 até 2018. E depois fui pro minha igreja Mor, fiquei 1 ano. Voltei pro Brasil, fiquei meio ano no Dendote e agora vai fazer meio ano que eu tô em Cianorte. Quase seis anos fora de casa. Caramba, em 6 anos. Bastante tempo fora, hein, cara? Eu achava 2 muito. Mas você volta ainda, né, Lyoshi? Volta e meia. Então, no Tsunami Sai eu vou no Tsunami Sai. E é muito longe daí? Uns 400 km, 380. É, perto. Nossa. Mas é tipo Dendocho, né, pra vocês. Aham. De Foz, Dendote, o Cianorte fica na metade. Bom, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito Obrigado pela participação. Muito obrigado. Vocês falaram que vocês estudaram aí na terra parental, né, lá em Uyasato. Então eu queria saber de vocês qual que foi a motivação, quais foram os motivos, como vocês se determinaram para ir estudar lá na terra parental. Em 2014, a minha casa passou de casa de divulgação para a igreja. E eu, por ser o filho homem mais velho, percebi que precisava estudar um pouco mais ensinamentos da doutrina Tenrikyo e decidi que queria estudar em Oyasato. Já de começo, já tinha vontade de fazer Senshuka, então estudei 1 ano de japonês e depois estudei. Caramba. Mas por ter virado Kyokai. Antes de você ir, você já tinha mais ou menos se planejado a entrar no Senshuka, então? Sim. Eu fui pro Nihon para entrar no Senshuka. E você queria entrar no Senshuka para aprimorar os conhecimentos? Exatamente. Caramba, que bacana. E você, Pigo? Na verdade, eu tive, assim, alguns motivos, né, que me fizeram ir, né? Então, como eu já tinha ido anteriormente uma vez, né, para Odiba, assim, o que me marcou bastante era quando a gente foi, né, visitar a residência de Oyasama. Bem naquele dia, acho que eu dei sorte, né, era o Yorozuyo, que é o mais fácil para dançar, né? E aí, cara, quando começou todo assim, tava lotado, começou todo mundo cantar, assim, eu senti, sabe, assim, uma emoção, assim, sei lá, difícil descrever, assim. E aquilo ficou, sabe, me arrepiou, assim, quando eu escutei pela primeira vez, né? Eu falei, caramba, acho que eu gostaria de sentir isso, assim, mais vezes, né? Então, assim, o fato de poder estar indo, né, ao que eu estudei, né, a residência de Oyasama, acho que isso foi um fator, né? Mas, assim, acho que o que me fez mais pensar mesmo foi que eu estava com problemas familiares, problemas médicos, né, acontecendo. Então, eu achei que era uma boa hora de fazer uma determinação. E eu falei que eu me determinava a, assim, me dedicar, né? 1 ano de Hinokushin em Odiba ou fazer TLI, o que Kami-san colocasse para mim. E eu fiz a inscrição e acabei passando, né? E assim, também um fator, né, em casa, né? Minha avó, ela só falava japonês. E eu, cara, não conseguia conversar com minha avó. Então, eu falei, já que é para aprender japonês, que seja, né, entende, que seja aprendendo junto com as doutrinas, enfim. E aí, por isso que eu me determinei aí, né, pro TLI. A princípio era 1 ano só, né, acabei ficando 2, mas a princípio foi isso mesmo. Que bacana, Pigo. Muito obrigado. Valeu. Yoichi, você comentou que você fez TLI, né, o primeiro ano? Sim. Então a gente gostaria que você descrevesse um pouquinho de como era o seu dia a dia nesse curso de língua japonesa. Eu morava no alojamento dos estudantes do TLI mesmo, e de manhã tínhamos como primeira atividade Otsutome, né, da manhã. Depois, só os estudantes de Odiba, né, não é aquele Otsutome com todos da manhã, né, Otsutome de todas as colégios de Odiba, né, todos os estudantes. Depois íamos pro... Masayoshi sabe bem desse Otsutome, né, Masayoshi? Ô, louco, e você não tinha que ir no Otsutome
Lá do Rombo? Da cedo? manhã. Não, ia quem queria, na verdade, na minha época. Ah, bom, beleza. Que acordasse pra ir, né, gente? Não, assim, né? Mas aquele de estudante se não fosse, contava como falta. Uhum. É obrigatório, né? E É verdade. depois todos eram encaminhados para o colégio, faziam um cumprimento da manhã, e aí depois começavam as aulas. No período da manhã são 3 aulas de 1 hora, e tem o almoço, e depois na parte da tarde 2 aulas, 5 aulas por dia. Depois da aula estava livre. Nossa, eu nem lembrava mais que era só 5 aulas. Faz tanto tempo. Aí vocês estavam Uhum. livres pra fazer compra. Isso. Perfeito, perfeito. E você, Não, é. Pigo, você passou 2 anos lá no TLI, né, diferentemente do Lyoit. Como que era o seu dia a dia? E se no curso de língua japonesa ele era parecido, e no curso Oyasato Fusekome, o que mudou? O meu foi um pouco diferente, né? Porque, na verdade, Uhum. assim, né? Quem tem a vida no alojamento, né? No Ryo, é bem diferente de quem fica no Tsumesho, né? Então, Os 2 anos você morou no alojamento, Isso, no meu seu Tsumesho. próprio alojamento. Ah, tá. Né? Então, assim, eu tinha que seguir as regras do meu Tsumesho, né? Então, por exemplo, eu tinha que acordar todos os dias 1h30 antes do Asazutome, né? Pra limpar o furô. Caramba. Nossa, isso é em média que horas, cara? Cara, tinha época que você tinha que acordar 4 horas da manhã. Nossa. No verão, né? Que aquele Otsutome E aí tinha que lavar os 2 ofurôs, aí depois eu acompanhava o Shoyoka 6 até o Otsutome. Aí na volta tinha Chorei, né, o treino da manhã. Aí que eu ia tomar o café, aí eu já saía pro Otsutome dos estudantes. Aí essa rotina que o Lyoichi falou, né? Aí quando eu voltava, aí Hinokushin de novo, até a janta. Aí depois da janta, aí a gente ia pro Otsutome, né, Yuzutome. Voltava e tinha Yurei. Aí depois tinha conversa a palestra, né, do responsável do Shuyoka, que tinha que acompanhar. Aí depois que a gente ia dormir, né? Então... Caramba, você passou 2 anos fazendo Shuyoka, então, né? Não. Então, eu não tô entendendo. A gente é o mesmo curso aqui. Você vê, né? Totalmente diferente. Olha a diferença do Ryo aí, né? O Deus foi bom, hein? Pra quem não sabe, o Ryo, ele é onde o Lyoichi morou, que é o alojamento dos estudantes, né? E o Tsumesho no caso do Pigo, o Tsumesho Kumamoto, que é onde ele morou os 2 anos, que é o alojamento da igreja maior dele. Isso. O Ryo era uma colônia de férias, né? Se você puder optar na inscrição lá, senhores e senhoras, né? Coloca o alojamento do TLI, tá? Ou né? Dica. Depende do motivo. Ou se você aí, né? quer fazer um Shuyoka, sim, desculpa. Sim. Também depende muito da igreja maior, né? Porque a vida de alojamento, ela muda muito de igreja maior para igreja maior. Sim. Não, tanto que no segundo ano, chamaram o meu Tsumesho para conversar, o diretor, o responsável, e pediram para diminuir a quantidade, né, de Hinokushin, porque realmente você fica meio sem tempo, né? Porque você acabava as coisas 10 horas da noite, às 4 horas você já tinha que acordar, então você tinha muito pouco tempo para estudar, né? Aí durante o IFC foi um pouco mais tranquilo, né? Então no Tsumesho eu tinha que só dar aula de Otefuri Narimono no Yurei, né? Pros Shuyoka 6, né? Então diminuiu bastante, assim, no segundo ano. Mas primeiro ano não tem comparações, não. E só voltando pro Lyoichi, aí depois no seu segundo ano seu segundo e terceiro ano você estudou num outro lugar, né? Você estudou lá no Senshuka, né? Como que era o seu dia a dia lá, Lyoichi? Aí mudou d'água pro vinho, né? Porque morava no alojamento, aí eu fui pro Tsumesho e era mais ou menos assim, tinha que ir pro Sazutome todo dia, depois do Sazutome nós íamos marchando até o refeitório. Aí, cara, aquela marcha, hein, cara? Muito bem organizado, né, meu? O negócio é bacana. Às vezes a gente parava só pra... oportunidade, então, se você tiver uma oportunidade de ir pro Japão, vocês têm que parar lá um pouquinho pra ver as pessoas marchando, é muito bonito. Um bom horário de você ver as pessoas marchando é depois do Otefuri, né, da dança sagrada do serviço da manhã. Aí você espera uns 10 minutinhos lá que o pessoal
sai do pátio interno até o refeitório. Mas parece um exército, assim, né? Bem bacana. Pessoal bem organizado. E depois tomava café, vai correndo pro colégio para fazer Hinokshin, a limpeza da manhã. Aí a parte da manhã é aula, é basicamente assim, e a parte da tarde todo dia é Hinokshin, de Shu que fala, né? E cada dia é um local diferente de Ojibá. Limpar os vidros do Kyosoden, varrer as pedrinhas de Ojibá. Cada dia é um lugar diferente e um Hinokshin diferente. Eu já vi vocês limpando lá o recinto, né? As partes Isso. de cima, o telhado, lá dentro. Acho Aqueles pilares lá, né, meu? Dá mó medo. O UFC também faz isso, hein? Ah, é verdade, eles fazem. Nossa, é bem bacana. É um privilégio, né, gente? Poder estar fazendo Isso. Inokshin lá dentro, né? Aquela limpeza é feita 4 vezes ao ano, né? Ah, E as únicas pessoas que fazem são os Senshika 6, né? Por ser muito perigoso, né? Subir escadas de 4, 5, 6 metros de altura e limpar os pilares lá em cima. E, se eu não me engano, no inverno, a última limpeza do ano, o IFC faz junto com o Isso. Senshika 6. Isso que é complicado, né, cara? A gente tem que fazer descalço, né? Pra não escorregar o pé, né? Porque se for de meia em cima do tatame. Não, isso Aí, que é por isso já complicado, porque teve- tá frio pra caramba, você tá. No Você tá sem inverno, meia, nossa, é um cara. frio do caramba ficar sem meia. Aí Aí você você frio fica. que dói, né, tem gente? que subir na escada, cara, dói pra caramba. Caramba. Dói. Nossa, é verdade. Eu no inverno lá usava, além da meia, aquele sapatinho de usar, aquele sapatinho de pano dentro do Shinden, porque, meu, era muito frio mesmo. Eu acho que sem brincadeira, eu usava 3 meias, cara. E mesmo assim, era um frio assim que doía. Mas beleza, gente. A gente queria também saber, né, para quem tem interesse, assim, talvez futuramente estudar lá, quais eram as matérias que vocês estudavam no TLI, ou UFC, no Senshuka? No TLI, gramática, conversação, kanji e um pouco dos ensinamentos da Tenrikyo. No Nihongoka, né? Sim, De sim. língua japonesa. É bem pouco, né, cara? Eu achei que é bem superficial mesmo, tá ali, né? De doutrina, essa parte assim, né? É bem superficial quanto, assim. Nossa, acho que depende um pouco da turma que você tá, né? Acho que ano a ano varia um pouco, mas você basicamente aprende, sei lá, 3 hinos, assim, sabe? Você não vai todos, né? É muito pouco. Tá ali. Entendi. Aí você aprofunda um pouquinho mais no UFC. Sim. O UFC pra mim, cara, foi uma grata surpresa, sabe? Eu fui ao Japão sem entender, sem saber o que era o UFC. E aí, quando a gente teve o contato com os alunos, né, que você tá no TLI, você tem contato com o pessoal do UFC. E aí eu comecei a ver o que era o UFC, né? Então, falei, cara, graças a Deus, sabe, que eu consegui entrar no UFC, porque, não sei, talvez eu não tivesse esse sentimento que eu tenho hoje, assim, sabe? De só coisas boas de Ojibá, se eu não tivesse feito o UFC. Nossa. O UFC é completamente diferente do TLI, porque ele inverte, né? O TLI, ele é basicamente aulas de japonês, né? E você tem poucas atividades externas, né? E no UFC ele inverte. Você tem poucas aulas teóricas, assim, de teorias gramáticas, enfim, e tem muito mais atividades externas, né? Então, você sai para fazer visitas nos hospitais para as crianças que têm poucas visitas, sabe? Que tem umas doenças meio degenerativas, né? Tem alguns Hinokushins que o UFC faz também, que não são todas as pessoas que conseguem, né, fazer. Então, acho que isso que me fez, assim, gostar tanto do UFC, sabe? Que bacana. E na parte teórica, assim, o que vocês tinham de aula lá? Cara, é bem menos, viu? Então, você tem também doutrina, você tem um pouco de tudo, assim. Inclusive, continua com a aula de japonês, né? Ah, tá. O forte mesmo são as atividades. Então, por exemplo, você tem Keidai Jishu, você tem Fukyo Jishu, sabe? Então você passa uma semana inteira fora fazendo atividades, né? Você desliga da aula em si. Então, assim, é bem legal, viu? É um curso que eu recomendo mesmo, sabe? Que bacana. Faz a diferença mesmo. E lá no Senshuka, Lioite, como que era? No Senshuka, tudo que o Pigo falou também tem. Que é doutrina, Narimono, Tefuri, Osashi, Vida de Oessa, Mikagura Ota. Pra mim, o que foi diferente mesmo, que conta
toda a história, os acontecimentos da Tenrikyo, como é que ela veio a se tornar uma religião, Uhum. mais história mesmo, né? E os Shinokushins também são muito os ensinamentos que a gente aprende lá que leva pra vida, né? Um degrau grande aí, né? Porque o Senshuka Uhum. é 2 anos também, né? 2 anos estudando doutrina, dá pra saber muita doutrina Com aí. certeza. Mas além disso, o Senchuca também ele tem uma vida em comunidade muito forte, né? Você pode falar um pouco de como era esse pensamento em grupo? E na verdade, não considera um aluno, se acontecer uma coisa com um aluno, não é culpa daquele aluno, né? É culpa do colégio Uhum. todo, culpa da. Responsabilidade de todos, né? Isso, Uhum. aham. Então, o ensinamento que passam bem, assim, é que todos são os irmãos e todos têm que se ajudar, né? E lá era prática mesmo, se um chegar atrasado, todo mundo leva bronca, se alguém fizer alguma coisa de errado, aí tem que ficar careca, tudo, a sala inteira fica careca, Ô, todo mundo. louco. É umas coisas bem. Diferente. Pra mim foi bem assim mesmo. Que bacana, É uma gente. experiência muito diferente da que a gente tem no Brasil, né? Que é muito menos coletivo o pensamento. Mas, cara, sabe uma Uhum. coisa que eu admiro muito das pessoas Uhum. que fizeram Senshuka? Cara, o Uhum. Otefuri, as mãos são tão perfeitas. Eu fico Uhum. imaginando, mas quanto eles treinam, né, pra chegar a esse Ah, nível, né? Porque todo mundo Não. fala. Dá pra perceber quando uma Uhum. pessoa tá dançando, você fala, puta, aquela pessoa fez Senshuka. Porque você vê Uhum. a fluidez, vamos dizer, Uhum. na dança, né? Então, na dança sagrada. Então, eu acho que isso é bem bacana, assim. Conta um pouco também da vida fora da escola, de vocês, como que era, desde o TLI até o Iafusei do Senchuca. Então, durante o ano do TLI, o primeiro ano que eu tava lá, era bem livre Uhum. mesmo, né? Era, ia pra escola de manhã e de tarde, depois lá pelas 3 horas já tava livre até. Opa! Se tivesse pedido janta no refeitório do alojamento, teria que voltar até às 5, né? Mas se não Uhum. tivesse marcado lá que ia comer lá, poderia voltar até o horário que fechava o alojamento, né? Que era às 10 da noite, Que né? beleza, hein? É outro Então, curso aí, amigo. Eu tô entendendo aí. Onde você estudou, cara? então o primeiro ano foi bem tranquilo, mas Ah, aí legal. Uhum. depois que mudei pro Tsumejo, que aí era bem mais rigoroso mesmo, a gente não tinha tempo livre, né? Depois da aula já chegava de tarde, já aí tinha Hinokushin no Tsumejo e depois tinha que ficar no escritório ou fazendo Hinokushin, né? E o que você gostava de fazer quando Uhum. você tinha um tempinho livre lá no Japão? Via bastante televisão. Ah, televisão Bebia japonesa bastante mesmo? também. Isso. No Nihongoka também? Não, Nihongoka não. Nihongoka era passeio, ficava dando volta na bicicleta. Uma coisa muito boa de morar no Ryo, no alojamento dos estudantes, é que você tem um contato muito grande com pessoas de outros países, né? Então, Isso é verdade. E você, Pico, como é que foi a vida aí fora da escola? Então, eu acho que foi ao contrário do Lyoit, sabe? No primeiro ano que eu fiquei totalmente preso, né? Então, queria voltar pro Tsumesho e descansar pro dia seguinte, porque tinha que acordar às 4 horas. Então era, assim, raro às vezes que eu saía mesmo, né? Durante o TLI. Né? Então, acabava mais ficando com o pessoal do Tsumesho mesmo, né? Tinha alguns seinens, então ficava mais, assim, o pessoal que morava lá no Tsumesho, né? Sim. Aí no segundo ano no UFC, aí já deram a chave do Tsumesho, então não tinha horário para voltar, mas, Opa! né, então, Ó, mudou, aí sim, Inverteu, podia então. O Yoshi inverter. entrou no Shioka e você no UFC que teve mais liberdade. Deu uma, então, exatamente. Aí dava para sair um pouco à noite, né, tem muitos brasileiros lá, né, seja da universidade, TLI, no UFC, enfim, aí o pessoal se reúne, né, Senchuca, né, o pessoal se reúne, faz várias festinhas também, né, Ah, confraternizações, legal. às vezes fazem festa com, sei lá, com o pessoal de outros países, aí cada um faz a comida típica, né, do seu país, aí junta todo mundo, então assim, é bem legal, o UFC eu comecei a aproveitar um pouco mais, né. Cara, eu fiquei sabendo que karaokê lá é famoso. É assim, né? Como é cultural, né? Até a gente que vai pra lá, a gente quer de vez em quando ir lá, karaokê, juntar a galera. Mas no Senchuca, como são japoneses só, né? Os estudantes e estrangeiro mesmo, no meu ano, por exemplo, eram 100
estudantes mais ou menos, 97, e éramos em 4 estrangeiros, né? Então a gente meio que tinha que seguir a cultura deles, né? E eles iam muito no karaokê. Japonês vai mesmo, né? Vai bastante. Eles cantam bem, Lhote? Não, alguns sim, alguns. Não, mas o legal não é cantar bem, não, mano. O legal é juntar a galera e ir lá passar várias horas lá se divertindo. Que bacana, que bacana. Então, eu queria também perguntar se vocês tiveram outras atividades durante o ano, né, fora do currículo padrão dos cursos. Então no TLI, né, nós temos a gincana, uma gincana para nós interagirmos com os professores, com os estudantes da mesma escola, né? E no meio do ano tem uma viagem. No meu ano foi para Kyoto, né? Que legal. Todo o ano é dividido em grupos e o grupo escolhe aonde quer. Mar ou montanha, né? Não, o meu foi na cidade de Kyoto mesmo. Ah, é? Naqueles templos lá, Isso. Aí você... Kinkakuji, aquele templo de ouro, não é? Não existe? Isso. Nossa, que bacana. Sempre quis ir. No IAFC tem uma coisa diferente, né? Durante o Ah, IAFC, Aham. você tem que entrar no Shuyoka, né? Então, durante o curso, 3 meses é Shuyoka, né? Lá no Japão é 3 meses o show, velho? 3 meses, Nossa. cara. Mas é bem legal, viu, É. cara? Passa rápido. Que legal. Passa rápido. É como se você saísse do IAFC e entrasse no Shuyoka, né? Porque aí você corta totalmente a sua relação com a escola, Nossa, né? corta o vínculo, hein? No meu ano ficou 3 alunos por sala, né? Então dividiu bastante o pessoal do IFC, viu? Nossa. Mas é bem legal, cara. Esse curso, enquanto eu morava lá, entrou uma Shiokasen, né? No meu Tsumesho, ela entrou cadeira de rodas. E depois dos 3 meses do Shioka, ela já tava, cara, ela pegava uma criancinha, colocava aqui nas costas, assim, aí saía correndo. O quê? Caramba! Em Caramba. 3 meses, Nossa, cara. cara. Ela... E os médicos falaram que era dessas doenças que não tem cura, né? E era daquilo pra ficar presa na cama. E em 3 meses, cara, ela tava correndo com a criança nas costas. Né? Nossa. Quando eu fui lá fazer uma tradução uma vez para o pessoal do Shuyoka, quando teve o curso em português, eu passei por um corredor que tinha um monte de bengala, cadeira de roda, que é tudo do pessoal que chegou com uma deficiência e no decorrer do curso recebeu a graça de poder andar e aí deixou lá a bengala lá para poder incentivar as outras pessoas. Que também. bacana. Nossa, que legal. Não sabia disso. Espero um dia poder visitar esse lugar. Uhum. Que bacana aqui. Muito obrigado. Então, durante o IFC, a gente tem alguns dishus, né? Que, então, um deles é o Keidai, né? Keidai são as pessoas que ficam ali em volta do Shinden tomando conta, né? E a gente não tinha muita noção do que eles faziam até participar, né? Com eles, a gente acompanhou eles durante 5 dias, se eu não me engano. Então, a gente, desde a parte de ficar oferecendo aquele kutsubera, como chama? Para calçar os sapatos, né? Desde isso até limpeza, fazer ronda dentro dos corredores do Shinden, né? Cuidar dos achados e perdidos, enfim, dentre outras limpezas, enfim, né? Então, o UFC, ele acompanha, né, todas essas funções durante alguns dias, inclusive aquele taiko que toca para avisar do Otsutome, né? Então eles deixam o pessoal do UFC tocar também. Você tocou aquele lá? Toquei, cara. Nossa, que E toca quantas vezes, meu? Sempre quis gigante. saber. Cara, eu não me recordo, mas ele ensina antes, né? A gente treina, aí vai na hora e faz, né? E o ritmo Mas é é bem certinho, né? Certinho, cara. Então por isso você tem que treinar antes, cara. Treina aí, tá na hora, vai, toca. E tem também uma semana que a gente vai num Kyonoe e acompanha lá também, né? Então a gente faz a rotina do pessoal que tá lá, né? Então na casa de divulgação, na casa de missionamento, né? Missionamento, isso. Então sai, você só toma o café da manhã, né? Aí fica sem o almoço e aí volta só pra janta, né? Então, o que ele chama o café da manhã é o simples, né? Então,
não é o pão inteiro, né? É só a casquinha em volta, assim, do pão de forma, sabe? A parte que tem a casquinha. Então, o pessoal come só aquilo, né? De manhã, café com leite e sai o dia inteiro, fica fora, fazendo divulgação e volta à noite só, né? Então a gente acompanhou esse pessoal, né, durante alguns dias também, foi bem legal, cara. O UFC, ele lógico, não chega, né, ao nível do Senchuca, mas é um curso bem completo, cara, é um curso que eu recomendo bastante, assim, sabe? Eu saí do UFC outro, cara. Assim, pra você ver o nível que pra mim foi. Exatamente. Vamos aproveitar, Gui, e perguntar pro Pigão, se você sabe, Pigo, se você precisa fazer TL primeiro para fazer o UFC, como é que funciona? Tem um limite de vagas? Não necessariamente. Tanto que no nosso ano entrou um aluno, o Toshia. Ele veio direto, né? Toshia, grande Toshia de Belém, né? Se você está escutando... Abraço, Toshia. Nosso podcast está alcançando milhares aqui, Pigo. Ele entrou direto. É que assim, né? Eu acho que deve ter alguns pré-requisitos um pouco mais pesados para entrar direto, né? Porque eles não te conhecem, então eu acho que a entrevista deve ser um pouco mais pesada, né? Mas não é, assim, não é obrigatório ter que fazer o TLI para fazer o UFC, né? Se for aprovado, pode fazer o curso, não tem problema. Vou fazer a minha inscrição já. E você, Ryoichi, você tinha outras atividades, além das que você falou aí, de fazer a limpeza do recinto sagrado? Sim, no Senchuca, assim, não é tão aula teórica, né? É mais prática, na verdade, né? Teórica, mas seria o de 100KT que vem depois do Senchuca, mais ou menos no mesmo colégio, né? Tem as caminhadas, né? Que os mestres do caminho percorreram no início da Tendikyo, assim, o de 30 quilômetros, que é de Osaka até Tendi, tem o de 40, 60, e o último é de 100 quilômetros, né? Caminhada que o Senchuca faz lá, que é punk mesmo. No meu ano não teve, por causa teve tufão, e uma parte da estrada que a gente passava foi demolida, aí cancelaram a caminhada. Ryoichi, as pessoas falam que lá no Japão tem bastante tufão, bastante terremoto. Como é que foi essa questão aí desses eventos naturais aí? É que para nós brasileiros assim é meio diferente escutar assim, né? Mas no Japão tem sim, tem terremoto. Eu já senti terremoto lá. O que eu mais senti assim foi o de Osaka, que teve uns 2 anos atrás, né? Foi de manhã, eu tava dormindo e em cima do meu quarto assim tinha uma estante assim cheia de garrafa de vazio assim, né? Aí caiu tudo em cima do futon, eu tava dormindo embaixo. Aí eu só me tampei assim. Vixe. Mas não é nada a se preocupar, né? Porque terremoto lá, assim, é uma coisa bem... A galera tá bem mais acostumada e também bem mais preparada a responder a qualquer situação como essa, né? E além disso, a Tenrikyo, ela é a organização não governamental que tem o maior aparato para responder a calamidades. E já que você falou sobre isso, cara, lá no meu Daikyoka é Kumamoto, né? E lá teve essa chuva muito forte aí, né? E tanto que, nossa, destruiu várias cidades. E aí, assim, a gente vive recebendo, assim, fotos, mostrando, né, o Senenkai, o que eles estão ajudando lá, né? Então, realmente tá bem forte, assim, o pessoal da igreja Tenrikyo tá bem unida lá para tentar dar suporte, né? E esse corpo de emergência funciona muito bem no Japão, cara. Voltando um pouco pro dia a dia de vocês como estudante lá, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram? Durante o TLI eu não tive, acho que, nenhuma dificuldade, assim. Nem com a língua, japonês, com kanji. Não, durante o TLI, acho que a conversação, na verdade, né? Que no caso do meu ano, nós éramos em 40 e de 9 países diferentes, né? E cada um queria falar a sua língua, e a única língua que dava para todo mundo se comunicar era o japonês. E o seu melhor amigo é americano lá, né? Então, o Maika, né, do Hawaii. E a gente só conversa em inglês e japonês até hoje, né? Porque ele não fala português e eu não falo inglês também. Que legal. Então... Cara, eu passei perrengue, hein? Cara, eu fui pra lá e eu não sabia falar nada, né? Então, quando eu cheguei no Tsumesho, também não tinha ninguém que falava português. E no Tsumesho também
não tinha ninguém que entendia, assim, muito bem inglês, nada assim, sabe? Então, cara, pra comunicar com eles foi um pouco complicado, assim, viu? No começo, né? Depois que comecei a aprender um pouquinho mais, me explicaram como falar algumas frases, aí foi tranquilo. Uhum. Mas acho que a maior dificuldade não é nem essa parte, sabe, de comunicação, assim. Dificuldade às vezes acontece alguma coisa no Brasil aqui, sabe? Aí você não pode voltar, você acaba, né, te afetando um pouco lá, assim. A distância, né? Saudade da galera aqui Uhum. também, né? Acho que Uhum. isso que eu acho que é o mais difícil, sabe? De resto, cara, quanto à aula, não tem problema. Você tem, né, todas as refeições, você tem moradia, você tem estudo, você se desloca facilmente a pé ou de bicicleta, né? Então, não tem perrengue, não. Que bacana, obrigado. Então vamos fazer a pergunta inversa, né, gente? A gente gostaria de perguntar para vocês quais foram as maiores alegrias, né, que vocês tiveram durante esse período. E a maior alegria é de poder ter vivido mesmo perto de Odibá, perto da terra natal que fala, né, que é nos ensinado, né? Sim. Poder ter morado em Odiba, eu acho que foi uma alegria imensa, assim. Eu pude aprender muitas coisas que eu vou levar pra minha vida toda, pro resto da vida. E acho que foi muito parecido, assim, né, com o que ele falou. E, na verdade, também entende, assim, as pessoas que estão junto com você que acho que modifica, sabe? E eu dei muita sorte, cara. As pessoas que eu convivi, seja no TLI, no UFC, os brasileiros, os latinos, enfim, quem que estava lá naquele período, nossa, a gente se deu super bem, foi um período muito legal. Inclusive, tenho que falar, né? Lá em Odibá, que eu acabei conhecendo a pessoa que viria a ser a minha esposa. Nossa! Caramba. Sim, Sabia não. Caramba! mãe do meu filho, minha Caramba! parceira, Você enfim. conheceu ela lá em Odiba? Sim, conheci a Cecília lá. Eu não, assim, de vista, né? Conheci aqui, mas nessas confraternizações, sabe, de brasileiros, e a gente foi criando amizade ali. Uma das coisas que deu de frutos de morar em Tenri, né? Um casamento, um filho. Então, só tenho que agradecer esse tempo aí que eu passei no Japão. Tudo isso que vocês viveram lá em Tenri, lá na terra parental, qual foi o maior aprendizado que está servindo para a vida de vocês? Pesado, é assim? Eu tenho dois, assim, que me marcou bastante, que eu levo pra minha vida, assim, no meu dia a dia. Um é dar valor aos pais, né? Que depois que a gente fica longe, dá uma saudade, e aí a gente aprende na marra a dar valor, na verdade, né? Hum, E depois que eu saí de casa em 2015, ainda, pra falar a verdade, eu não voltei até hoje também. Então Nossa, 5 anos já. é um aprendizado assim que tá marcado e agora eu dou muito mais valor do que antes também. Acho que foi muito válido assim. E o segundo é do ensinamento assim que eu gosto muito é Maitaru Tanemi na Hairu, né? Toda semente plantada germina, né? Então não adianta você fazer coisa ruim e esperar coisa boa, né? Porque aparecem coisas boas na sua vida, né? Então sempre foi me ensinado lá no Japão, assim, por um professor que era meu responsável. Ele falava sempre assim: não adianta plantar semente de melancia que você não vai colher banana, né? Sim. Então, faça coisas boas para colher coisas boas na sua vida, né? E eu acho que eu aprendi isso lá, não só na teoria, como na prática também, e levo para minha vida no dia a dia. Bom, acho que o que eu tava pensando, assim, pra falar Uhum. não é bem doutrina, assim, sabe? Uma coisa que eu carreguei na última conversa, né, quando eu tava formando do OFC, o professor que era responsável, ele me disse assim, né, que ele agradecia, né, pelo esforço, dedicação que a gente levou o ano inteiro do UFC,
e ele queria que voltasse para o Brasil e eu me esforçasse aqui também, e que ele gostaria de escutar de outras pessoas que eu também estava me dedicando aqui, né? Então, graças a Deus, sim, voltando, ainda tive a oportunidade de ajudar Shonenkai um pouquinho, ajudei um pouquinho Gakuseika, né, no estudantil, e agora, né, tô tendo a oportunidade de dedicar um pouco mais no Senenkai, né? Então, assim, é uma coisa que eu tento, né, já que eu morei 2 anos no Japão, né, ocupei uma vaga que poderia ser de uma outra pessoa, enfim, que quando eu voltasse, eu ia me dedicar, né, nem que seja um pouco assim, a ajudar também o Terikyo, enfim, as pessoas, né, para tentar atender, né, o meu professor que me marcou bastante. A gente queria perguntar aqui para vocês, nesse momento, né, de isolamento, né, devido à pandemia, muitas pessoas mudaram o seu cotidiano, né, o seu dia a dia. E o nosso podcast também nasceu nesse período, né? Então a gente gostaria de perguntar a vocês, o que vocês estão fazendo no dia a dia, que vocês poderiam sugerir aos nossos ouvintes. Talvez algum livro, algum filme, um seriado, alguma coisa para a gente poder aí, relaxar, ou alguma coisa construtiva também nesse isolamento. É igual eu falei no começo, tô morando no Kyokai de Cianorte, e aqui esse ano 2020 é ano comemorativo de 40 anos de fundação da igreja, né? Nossa, Então Parabéns. estamos passando parabéns. por algumas estamos passando por algumas reformas, né? Algumas não, várias reformas, então ter vontade de aprender. Aí porque tem várias coisas assim que são simples de fazer, mas a gente não sabe, não faz porque ou falta de experiência ou falta de vontade, mas se tiver vontade de aprender uma coisa nova, sempre tem. Igual eu mesmo aqui, como tá tendo reforma, tem várias coisas para fazer, né? Eu tô pintando parede, tô fazendo encanamento da calha, tem várias Caramba. coisas para fazer e aí Hum. a gente mantém a mente ocupada e vamos adquirindo conhecimentos e experiências. Depois vou pegar umas dicas com você aí, que Então. eu tô querendo pintar o meu quarto aí também, aí depois a gente conversa, então. Bom, comigo é assim, né? Eu tô tentando ajudar em casa, assim, sabe? Às vezes eu vou pra cozinha, faço almoço, faço a janta. Então, na época que eu morei no Japão, eu peguei algumas receitas, assim, né, com os japoneses lá, né? Então, tem alguns pratos que eu gostei, pedi a receita, e eu tô tentando, né, reproduzi-los aqui, dar uma adaptada, né, com o que temos por aqui. E assim, eu entro assim, às vezes na internet, eu fico buscando receitas, alguma coisa assim, né, pra que a gente, sei lá, goste e consiga replicar. Então assim, eu tô botando Bacana. em prática aí doces, salgados. E qual que é o prato que você mais gosta de fazer? Que você trouxe lá do Japão? Cara, eu gosto de fazer, se for doce, eu gosto de fazer, sei lá, esses cheesecake estilo japonês, assim, né? Opa, aquilo é bom, hein? De pratos quentes, sei lá, okonomiyaki, a gente tem feito bastante, teppanyaki. A gente vai tentando variar um pouco aí pra todo mundo experimentar algumas coisas novas, né, em casa. E, Muito bom, pessoal, muito eu bom. vou falar, cara, o Pigo, ele manja, viu? Cara, se Ó, a vocês tiverem segunda uma breja já tá oportunidade aí. garantida aí, parceiro. Mas é isso aí, né, Gui? Eu acho que a gente tá chegando aqui no É. final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a participação, né, do Paulo, Shiro e do Ryoichi Kimura. Foi Valeu. Muito obrigado. um ótimo conteúdo, muito obrigado. Acho que o pessoal que está ouvindo aí o nosso podcast, eles devem ter ficado com muita vontade de estudar lá também. Com certeza. Não só pelo conteúdo que você aprende lá, né, mas porque você vê o tanto que das bagagens boas que eles trouxeram aí, que eles compartilharam com a gente. Acho que foi uma entrevista muito bacana e muito rica. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pessoal. Eu Obrigado. agradeço também, pessoal, e realmente, cara, quem tiver oportunidade, vá, porque vale muito a pena. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado.
Valeu! E até uma próxima. Até a semana que vem. Valeu. Valeu, valeu! E agora vamos para a leitura da semana, com Episódios da Vida de Oyasama. Vestes vermelhas. Oyasama vestiu-se pela primeira vez de vermelho no dia 26 de dezembro de 1874. Nesse dia, manifestou-se de repente: usarei vestes vermelhas. Ainda, de manhãzinha, Matsui e Kokan foram a Nara para comprar o tecido. Voltaram por volta de meio-dia. Justamente, nessa ocasião, estavam Naragiko Nishio, posteriormente Osame Masui, Masu Masui, posteriormente Suma Murata e Kadi Nakata, que vieram à residência para servir. Confeccionaram às pressas com a ajuda delas, porque Oyasama havia lhes dito: vestirei tão logo, fiquem prontas. Assim, ficaram prontas na tarde desse dia. Logo à noite, ela as experimentou. Disse que Oyasama, vestida de vermelho, sentou-se no estrado e todas as pessoas presentes no dia receberam o licor de arroz comemorativo. E no nosso quadro de avisos e recados, sábado, dia 29/8, nós teremos mais uma edição do SOS Drive-Thru. Das 9 às 14 horas, estaremos recebendo alimentos perecíveis no Tenrikaikan, Rua Pelotas 385, São Paulo. Foi criado um passo a passo de como proceder para fazer. Então você vai fazer assim, vai pegar a sua arrecadação, deixar no porta-malas do seu carro, dentro de uma caixa de papelão ou amarrado em saco plástico. Você vai estacionar na frente do Tenrikaikan, vai abrir o porta-malas e não será necessário sair do seu veículo. O que mais, Gui? Vai ter uma equipe lá para pegar esse material? Isso, então por favor, não se atrase e também não chegue antes do horário. Nós faremos a coleta dos alimentos com o maior cuidado e segurança. Vamos fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Contamos com a sua colaboração. Chegamos então no final do nosso episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui no podcast ou no YouTube. Entrar em contato pelo Instagram em @seinenkaibrasil ou nos mandar um e-mail para o endereço podcastseinenkabr@gmail.com. Mais uma vez, podcastseinenkabr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando o podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. E avante Seinenkai! Vamos! Porque mesmo que você cante bem, né? Você tem que cantar aquelas músicas que é animada, né? Que o pessoal gosta. Não, porque os japoneses cantam aquela... E aí você fica meio... É porque eu gostava muito de Enka, mas eu tive que aprender que não se canta Enka no karaokê, porque não é uma música que anima o público assim. Cara, eu gosto de Enka, tá? Só pra falar aqui, sério. Não, mas tem uns Enka muito bons, nossa. Eu também gosto de Enka, não. Tem. É. Ah, qual que era aquela da Hanagi Goe? Não, era... Como é que era? Alguma coisa Goe. Hanagi Goe.愛しい人を冷たく縛る女の情が寂しい人をぬくめて包む闇の淵をふらふらと歩きながらただ愛に生きる石川さゆりさん天城越え